Olá, boa noite a todos. Que bom estamos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje, dia 16 de setembro de 2021. Uma alegria estarmos juntos, como todas as quintas-feiras, no nosso curso Cure-se e Cure pelo magnetismo. É muito bom. Nós vamos iniciar fazendo uma prece pedindo ao Mestre Jesus, aos emissários de mais alto, que possam estar aqui conosco. Rogamos a presença de cada benfeitor amigo para nos envolver, para nos intuir, para nos auxiliar a compreendermos essa ciência que é o magnetismo, podermos aplicá-la da melhor forma possível, auxiliando a tantos que buscam, de acordo com as suas necessidades, o alívio das dores, o consolo, a cura. Senhor Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Saudamos amigos que estão aqui conosco. É um prazer imenso, como todas as quintas, trazermos esse estudo, vamos aprendendo juntos, vamos refletindo juntos. Então vamos, sem mais delongas, darmos início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula da noite de hoje. Cure-se e cure pelo magnetismo. Hoje nós vamos falar do transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. E vamos ver como que a gente vai aqui, como que a gente vai em frente. Vamos ver como que eu faço aqui. Então, queridos amigos, estão todos aí nos acompanhando e nós vamos, lembrando, a aula de hoje, ela é baseada no livro Magnetismo Humano, mas nós vamos trazer aqui para vocês um pequeno vídeo que fala sobre o transtorno do espectro autista. Vamos ver se eu vou conseguir colocá-lo em tela cheia. E, para isso, eu vou pedir aqui a ajuda para poder colocar em tela cheia. Como que eu tenho que fazer? E como que eu faço agora para que ela ande? O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo
usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação no olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças. Para melhorar a qualidade de vida de crianças com autismo e suas famílias, nós do Instituto Pense reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de pesquisas a respeito do TEA, contínuo investimento em formação de profissionais da área da saúde e educação e conscientização de pais para a identificação e tratamento precoce do transtorno.
Então, amigos, vamos voltando. Vamos voltando. Nós trouxemos um vídeo bem objetivo que fala sobre o transtorno do espectro autista, para que a gente possa ter um pequeno conhecimento desse espectro. Nós, magnetizadores, quando formos atender, nós vamos atender mediante aquela criança que já foi diagnosticada. Mas é importante termos uma noção básica, mínima que seja, porque o magnetismo, ele tem condições de ajudar? Será que o magnetismo pode ajudar? A ciência, a medicina e várias práticas integrativas têm ajudado muito o portador desse transtorno, porque, na realidade, não existe, pelo menos por enquanto, cura para esse transtorno do espectro autista. Às vezes, a pessoa vai ser diagnosticada já na fase adulta, e nós vimos que é uma coisa muito grave. Só no Brasil existem cerca de 2 milhões de pessoas detectadas, mas a cada dia vai se estudando e vai se percebendo e se descobrindo uma nova realidade. Então, nós temos condições de ajudar. Esse é o nosso questionamento. Nós, magnetizadores, podemos ajudar? E temos o tratamento magnético para o transtorno do espectro autista. A Ana Cristina Vargas, que é de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ela desenvolveu esse tratamento do transtorno do espectro autista. Ela faz parte da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E nesse livro, Magnetismo Humano, tem esse passo a passo, ela comentando como que surgiu todo esse trabalho. Vale a pena ler detalhadamente como que o trabalho iniciou. Mas vamos ao tratamento. Chegou uma criança na casa espírita, um jovem, ou mesmo um adulto, diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Nós vamos seguir todo aquele passo a passo que já mostramos nas nossas aulas anteriores. Nós vamos, magnetizadores, fazermos uma preparação espiritual para poder realizar o trabalho. Esse trabalho com a criança, dependendo do nível o nível, se é leve, se é severo, o magnetizador ele vai precisar atuar com muito bom senso, porque a criança portadora do espectro autista, ela não é uma criança que vai ficar sentadinha, que vai ficar deitada numa maca. Agora, à distância, nós podemos realizar o trabalho, podemos realizar, inclusive, com a criança dormindo, porque é mais fácil estabelecermos essa relação magnética, fazermos esse contato com a criança, porque, em geral, quando é o trabalho realizado presencial, e aquela criança muito agitada, e a Ana Vargas,
retrata isso muito, muito bem. O magnetizador, ele às vezes precisa ficar pela sala correndo atrás da criança. Ele vai aplicar a técnica do magnetismo correndo atrás da criança. Em geral, são duas pessoas, uma procura manter uma ajuda para que o magnetizador possa aplicar a técnica. Então, primeiro passo, vai estabelecer a relação magnética, com todo aquele passo a passo, daquela preparação prévia, de tudo que nós já aprendemos nos nossos outros encontros. Vai, segundo passo, fazer o tato magnético naquela criança. O terceiro passo vai aplicar uma série de dispersivos longitudinais gerais ativantes. Então, estabeleceu a relação magnética, fez o tato magnético, aí vai aplicar dispersivos longitudinais gerais ativantes. Fez isso, uma série de dispersivos. O quarto passo vai aplicar uma dupla imposição calmante no frontal e no humeral. Ao mesmo tempo que o magnetizador vai impor a mão no frontal, ele vai impor no humeral. À distância, porque é uma imposição calmante. Uma imposição calmante. Isso como regra geral. Então, há a exceção que nós vamos falar mais adiante. Mas uma imposição calmante no frontal e no humeral. Fez-se isso, e se porventura, porque nós não trouxemos nenhuma gravura dos centros vitais, é só rever as nossas aulas anteriores, a localização do frontal, a localização do humeral. Da mesma forma, se tiver alguma dúvida, como aplicar os dispersivos longitudinais, é só rever os nossos estudos anteriores. Então, vamos agora para o quinto passo. Vamos aplicar novamente uma série de dispersivos longitudinais ativantes, tanto pela frente quanto pelas costas do paciente. Longitudinais ativantes, frente e costas, frontal e dorsal. A criança está se movimentando, em geral, procura-se trazer algum brinquedo, alguma coisa que possa, às vezes, prender um pouco a atenção da criança, mas não importa. O magnetizador, ele tem que esquecer tudo que ele aprendeu, porque aquele ambiente calmo, silencioso, tranquilo, que, em geral, ele está habituado, nesse tipo de atendimento, tudo isso é diferente. O sexto passo, perpendiculares em camadas. Perpendiculares em camadas. Então, vamos voltar, porque esse passo a passo, para o tratamento, para o transtorno do espectro autista, vocês vão ver, não é complexo. Estabelece a relação magnética, faz o tato, uma série de dispersivos longitudinais gerais ativantes, que é perto do corpo do paciente, uma imposição calmante ao mesmo tempo, uma imposição dupla, ao mesmo tempo, a mão no frontal e no humeral, lembrando que é à distância, porque é
calmante. O quinto passo, dispersivos longitudinais ativantes, tanto na frente quanto nas costas. Sexto passo, perpendiculares em camadas. Lembrando sempre do coronário, do esplênico, do reverso, tudo aquilo que também já ensinamos em outras aulas, como realizar os perpendiculares em camadas. Sétimo passo, vamos finalizar com uma série de dispersivos, agora longitudinais, ativantes e calmantes. Então, agora vão ser ativantes, perto, e calmantes, longe. Mas nós vamos realizando esses dispersivos em camadas, do perto até chegar à zona calmante. Fizemos isso, vamos magnetizar a água da mesma forma. Magnetizar aí, no mínimo, uns 5 minutos, de preferência uns 8 minutos, dando todo o comando mental ali para que aquela água seja transformada nas necessidades daquela criança, porque, às vezes, além do espectro autista, a criança ela tem algumas outras dificuldades. Então, isso tudo vai ser tratado. Por isso, o tato magnético, porque aonde houver algum desequilíbrio, o magnetizador vai tratar. E aí ele vai magnetizar ao final essa água e ali dando comando para tudo que a criança necessita. O dia 2 de abril, ele foi criado para ser lembrado como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nós vamos trazer algumas observações que a Ana Vargas, que já realiza esse trabalho há cerca de 20 anos, ela foi observando ao longo do tempo. Então, a primeira observação: as séries de passos longitudinais variam de 10 a 20 repetições, conforme a necessidade e a sensibilidade do magnetizador. Então, o magnetizador ele vai aplicar o longitudinal, não é 2 ou 3 vezes, ele vai aplicar uma série, no mínimo umas 10 vezes, de 10 a 20. Outra coisa, os passos perpendiculares também no final, eles são abundantes, então vai aplicar bastante perpendiculares em camadas. Lembrando sempre, no coronário, no esplênico, no seu reverso, aplicar nas laterais também, pelas laterais, tudo como nós já ensinamos. E em abundância, bastante vezes, bastante. Uma outra observação, nem sempre será feita a magnetização calmante. Aquela magnetização que nós falamos, uma dupla imposição calmante no frontal e no humeral ao mesmo tempo, nem sempre ela é feita nessa calmante, que seria a distância. Por quê? Por isso que eu coloquei ali, em regra geral, porque há as exceções. Algumas crianças, poucas, mas algumas, elas colocam a mão do magnetizador, em contato direto com a sua testa, e assim permanecem por um tempo indeterminado. Então, a criança pega a mão do magnetizador e coloca, e ela fica segurando a mão. Ela segura ali na testa. Dá a impressão de alguém carregando baterias, se alimentando. Quando elas estão satisfeitas, aí elas se afastam, elas mesmo saem, tiram a mão.
do magnetizador. Isso é o quê? É um concentrado ativante ao máximo. Então, ao invés de ser um calmante, algumas crianças elas necessitam desse concentrado ativante. Elas é que vão determinar o tempo que elas vão segurar ali a mão do magnetizador. E o curioso é que muitos dos que fazem isso são crianças agitadas, hiperativas, e quando elas fazem isso, elas se acalmam. Obtém-se com eles o mesmo resultado que com os outros. Por isso, nós já falamos, o magnetismo, nós temos procurado trazer orientações, mas o magnetizador, com a sua sensibilidade, contato magnético com as observações, ele pode realizar diferente do usual, do costumeiro. Portanto, se você, magnetizador, fizer uso dessa orientação e ocorrer esse fato, fique tranquilo ou tranquila. Prossiga seu trabalho e deixe o seu atendido à vontade e observe-o. Uma quarta observação importante: os progressos começam a ser observados em torno dos 6 meses de tratamento, considerando aqui a criança sendo atendida uma vez por semana, que é, em geral, o que as casas espíritas conseguem realizar. Logicamente que se tivermos condições de realizar o trabalho mais vezes, esse progresso ele vai ser observado em menor tempo. E é importante, quando os pais buscam a casa espírita para o tratamento do seu filho, ser colocado isso. Não ter essa expectativa de achar que no primeiro, segundo atendimento vai haver uma mudança assim, grande, porque esses progressos, eles são gradativos, são lentos, mas são constantes. Então, é importantíssimo também, logo na primeira entrevista, ficar muito bem esclarecido para os pais a necessidade do compromisso dos pais com a assiduidade, porque o magnetizador ele vai fazer o seu melhor, mas se a criança não estiver ali, como que vai ser? Agora, se for realizado à distância, como tem sido atualmente, vai-se todo aquele procedimento que nós já orientamos previamente, vai combinar, vai avisar. A criança, em geral, pode saber com os pais qual o horário que ela costuma dormir, e, se for possível, aplique com ela dormindo, que é até mais fácil de ter essa receptividade, porque o corpo está ali em repouso. Mas o magnetizador ele vai agir da mesma maneira. Vai conversar com a criança, vai pedir a ela autorização para estar ali junto com ela e vai fazer o tratamento mesmo à distância, mas com o compromisso dos pais, manterem-se em sintonia, colocar água para que a água possa ser magnetizada. O sexto passo aqui de observação é com relação à família, porque a família ela precisa receber assistência magnética também. Então, presencial, o que acontece? Enquanto a criança está sendo assistida, a família também está recebendo o magnetismo, porque é um transtorno que requer muito da família, dos pais, principalmente da mãe, que em geral é aquela que está ali mais presente no dia a dia da criança. Mas, reforço, neste momento do tratamento à distância, a criança vai ser atendida e a família também deverá receber
essa assistência magnética. Tudo combinado previamente, agendado o horário, tudo conforme já trouxemos para vocês. 7ª observação. Não há tempo previsto de alta para esse tipo de atendimento, pois o tratamento é por tempo indeterminado. Por enquanto, o magnetismo, por enquanto, ele consegue dar uma melhor qualidade de vida, tem auxiliado muito, crianças que às vezes não falavam, passam a falar, tem, assim, contribuído muito, mas o magnetismo ainda não tem a cura do transtorno do espectro autista. Mas quando aquela criança, aquele jovem, ou talvez até aquele adulto, inicie esse tratamento, ele vai ser orientado nesse sentido, a família ser orientada nesse sentido, sabendo que o tratamento é por tempo indeterminado. Por isso, também a necessidade do amor, da dedicação, da vontade do magnetizador em se colocar ali para auxiliar aquele espírito que se encontra encarnado com essa, podemos dizer, entre aspas, limitação. 8ª observação. Essa técnica atua fortemente no sistema nervoso, nas funções cerebrais e psicológicas. E aí nós reforçamos mais uma vez a importância de estudarmos anatomia, fisiologia, neurologia, estudarmos essas funções cerebrais para saber quais são as áreas cerebrais que ficam mais comprometidas com o transtorno do espectro autista. Hoje nós não trouxemos essa parte da ciência, mas contando que o magnetizador ele vai ter o interesse de pesquisar, de estudar. A 9ª observação, pesquisas recentes contidas na obra Por que o Amor é Importante, uma obra de publicação de Sue Gerhardt, nesse livro que vale a pena ser lido pelos pais, professores, pelos responsáveis por políticas públicas, o que vem falando, ensinando, e nós também magnetizadores para aprendermos. Mostra que as influências durante a gestação e após o nascimento, a influência da mãe sobre o bebê e a possibilidade de recuperação dessas áreas afetadas com a estimulação correta. Por isso, inclusive, uma casa espírita pode até instituir o estudo desse livro para os pais, porque aí vão refletindo juntos. 10ª observação também é com relação ao Livro dos Espíritos, o capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal, quando Allan Kardec trata sobre o estado de perturbação reencarnatória e a tarefa que é nossa, dos encarnados, de promover a saída saudável do espírito dessa condição e dar-lhes meios de viver plenamente sua nova existência. Amigos, nós trouxemos aqui vários links do YouTube que falam sobre a síndrome do espectro autista. Trouxemos esses links, tem outros, tem muito material na internet, muitos pais falando as suas experiências, professores, médicos,
para que nós possamos compreender o nível de gravidade desse espectro em cada criança, em cada jovem, como nós falamos, adultos que descobriram depois de adultos, porque o ideal é que até os 3 anos o médico tenha conseguido fazer esse diagnóstico, mas, infelizmente, geralmente o diagnóstico tem sido feito mais tardiamente. Quanto mais recente o diagnóstico, mais possibilidade da eficácia, inclusive com o uso do magnetismo. Porque o tratamento para o transtorno do espectro autista é um tratamento multidisciplinar. Vários profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neurologistas, neuroinfantil, psiquiatras, são vários. E o magnetismo nesse meio, para oferecer uma melhor qualidade de vida para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto. Então, dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós só podemos agora dizer o quê? Muito, 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 muito obrigada a todos vocês e nós vamos vamos voltando aqui para podermos nos despedir. E hoje nós vamos fazer o nosso encerramento de uma forma diferente. Nós vamos convidar vocês que estão aqui conosco a fazerem agora, cada um. Nós vamos encerrar a nossa live e vocês vão fazer uma vibração, uma irradiação, de acordo com o que o coração de vocês orientar. Por vocês próprios, pela própria família, por alguém que vocês saibam que está precisando, coloquem o seu copinho de água, coloquem do seu magnetismo e magnetizem a sua própria água e ofereçam o próprio magnetismo para vocês próprios também. Então, vamos encerrar de uma maneira que nós vamos começar a trabalhar por conta própria. Então, vou fazer aqui uma prece de encerramento, contando com vocês, domingo, 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar, e visitem os nossos canais do YouTube, do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então vamos orar, vamos agradecer e vamos encerrar. E cada um vai realizar o seu trabalho magnético. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor. Tu és amor. És bondade, és perfeição. Dirija, Senhor, os nossos passos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos buscar sempre o caminho do bem, do amor e da caridade. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Paz a todos.